Olá, bom dia. Meu nome é Daniela Almeida Costa, sou estudante de licenciatura em História, com RU 2406479, pelo Centro Universitário Internacional Ninter, pelo Polo de Capulé, no estado da Bahia. Juntamente com a minha dupla, Henrique Correia Lima, com RU 2402161, iremos iniciar o nosso estágio supervisionado em diferentes contextos em extensão. Sabemos da importância do estágio para o acadêmico, porém, por conta da pandemia da Covid-19, não foi possível realizar o estágio convencional. Assim, a Uninter disponibilizou um estágio remoto, um curso de extensão, e optamos por falar um pouco sobre acessibilidade. Nosso público-alvo foi bem amplo, visto que esse é um assunto de importância para todos, principalmente para os jovens e adolescentes, que são o futuro do país. No nosso curso, vamos falar um pouco sobre a história da acessibilidade e sobre a sua extrema importância. Então vamos lá. Nosso estágio supervisionado de diferentes contextos em extensão terá como tema a história da acessibilidade nos espaços públicos. Não dá para falar sobre acessibilidade sem inicialmente saber o seu significado. A acessibilidade é definida como qualidade do que se é acessível, do que se tem acesso. De acordo com a Lei 10.098 do ano 2000, a acessibilidade se define como possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Não faz muito tempo que o tema acessibilidade começou a ser debatido no Brasil. Foi discutida com maior destaque após a Constituição Federal de 1988. O artigo 5 garantia que todos deveriam ser iguais perante a lei. Todos teriam direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à livre locomoção no território nacional. Porém, mesmo com a lei que garante a igualdade, não tem como existir igualdade sem que haja acessibilidade. Afinal, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Sabemos que existe a lei, porém a realidade é bem mais complicada e a luta por acessibilidade, por mais direitos, vem sendo travada há anos, principalmente pelas próprias pessoas com deficiência e familiares, que estão exigindo igualdade de oportunidades e o acesso a recursos, seja de saúde, educação, lazer ou tecnologia, e o principal, que esses recursos sejam acessíveis. Apesar da sua extrema importância, esse tema ainda é pouco discutido. Realidade essa que pode e que deve ser mudada. Afinal, para que a sociedade seja inclusiva, é preciso que todos os cidadãos tenham igualdade de direitos e de oportunidades. A acessibilidade é um instrumento essencial para a completa eliminação das barreiras sociais. É através dela que todos os grupos podem se inserir por completo na sociedade. Constitui-se num direito instrumental. Afinal, sem acesso aos equipamentos urbanos, às escolas, aos postos de saúde, aos transportes públicos, as pessoas com deficiência não podem exercer plenamente a sua cidadania. É necessário ter um ambiente acessível para que haja inclusão. Quando falamos em acessibilidade, a primeira coisa que nos vem à mente é um lugar que não oferece perigos físicos às pessoas com deficiência. Porém, não existe só um tipo de acessibilidade, existe vários. Um desse tipo é a acessibilidade atitudinal, que nada mais é do que nossa atitude perante a pessoa com deficiência. É importante ter uma atitude de respeito, sem discriminar, sem conceitos pré-formados sobre essa pessoa, afinal sabemos que toda pessoa é única e a sua deficiência não a define. A arquitetônica é ter espaços, seja públicos ou privados, acessíveis, espaços sem barreiras físicas, ter banheiros adaptados, rampas, piso tátil. A acessibilidade na comunicação é para que todos consigam se comunicar bem, procurar meios para que, mesmo com a deficiência, a pessoa possa se comunicar. Pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, além de aprender Libras, é necessário ter intérprete de Libras, a audiodescrição e o Braille para deficientes visuais.
A acessibilidade digital, além da eliminação da barreira na comunicação, é importante eliminar as barreiras físicas no acesso a equipamento, é ter tecnologias em formatos alternativos para que todos tenham acesso ao mundo digital. Já a acessibilidade no transporte é a eliminação das barreiras nas calçadas, nos terminais, nas estações, nos pontos de paradas e principalmente nos próprios veículos. A metodológica, ou pedagógica, como também é conhecida, é a eliminação das barreiras na técnica, na metodologia de ensino, para que todos consigam aprender independente da deficiência. E temos a programática, que nada mais é do que a eliminação das barreiras nas políticas públicas. Segundo a OMS, cerca de 10% da população tem alguma deficiência, e segundo os dados do IBGE de 2010, no Brasil aproximadamente 23% da população tem algum tipo de deficiência, e a falta de discussão sobre o assunto contribui para a falta de políticas de acessibilidade. Para que se possa dizer que existe acessibilidade, é necessário que a pessoa com deficiência tenha autonomia para conseguir fazer atividades sem necessitar de ajuda de terceiros. Não há acessibilidade quando um cadeirante ou alguém com mobilidade reduzida precisa de ajuda para se locomover nas cidades, para entrar em um prédio, para entrar em um ônibus, quando o deficiente visual não encontra sinalização adequada para, por exemplo, ir a um banheiro sem a ajuda de terceiros. Segundo o IBGE, no censo de 2010, a deficiência mais comum no Brasil é a visual, com 18,6%, a motora, com 7%, auditiva, 5,10% e, por fim, a deficiência mental, com 1,40%. É um número considerável de pessoas com deficiência que estão sendo deixadas à margem da sociedade. Sabemos que, perante a lei, todos são iguais. Porém, quando não há condição de acessibilidade necessária, as pessoas com deficiência se sentem excluídas, vulneráveis, e para que isso seja resolvido é necessário ter inclusão. Contudo, não há inclusão sem acessibilidade. O objetivo da acessibilidade é garantir a toda e qualquer pessoa com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida transitar por espaços públicos ou privados, sem que sejam encontradas barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou trânsito social em áreas de acesso, circulação ou permanência. É muito importante falar sobre o assunto, pois quanto mais se debate, mais se conhece, e conhecendo o assunto, com mais propriedade podemos discutir e lutar por espaços públicos mais acessíveis. É muito importante também que as pessoas com deficiência tenham acesso ao conhecimento, para que elas saibam seus direitos e possam assim lutar por eles. Felizmente, já existem locais onde há um ambiente acessível, são poucos, mas nos últimos anos, projetos para construir ou tornar locais acessíveis vêm crescendo. Poucos são os que realmente saem do papel, mas comparado a décadas atrás já é uma grande conquista. E a luta por acessibilidade não é uma luta apenas da pessoa com deficiência, é uma luta de todos nós. Além das dificuldades do dia a dia, a pessoa com deficiência também sofre muito com preconceito, com a falta de empatia das pessoas, e sofre muito constrangimento quando necessita de auxílio de outras pessoas para, por exemplo, entrar em um ônibus, andar na rua, principalmente quando tem calçadas esburacadas, entrar em algum prédio que tenha muitas escadas ou que não tenha placa em braille nos corrimões, algo que poderia mudar se os espaços, principalmente os públicos, fossem acessíveis. Somos convocados a buscar um mundo mais acessível e é preciso lutar por acessibilidade, especialmente em espaços públicos, que são os lugares que pertencem a todos, porém nem todos conseguem usufruir destes. Precisamos cobrar por políticas de acessibilidade. Em uma bela frase de Thaís Frota, ela nos diz: se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Essa frase nos mostra que quando o lugar é inacessível ao cidadão, a deficiência está no lugar. Devemos lutar por espaços públicos acessíveis, para que assim realmente o que é de todos seja usufruído por todos. Então é isso, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e peço que nos ajude curtindo, comentando. Muito obrigada.